Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Agradeço por você estar aqui, continuando ouvindo palavras de vida, sendo edificado. Tudo isso seja para a glória do Criador e para o nosso bem. Então que o Senhor continue a nos dar discernimento, que a palavra dele é poderosa e não volta vazia quando ela é lançada às águas. Pessoas com o objetivo de libertar, de trazer pessoas ao esclarecimento da palavra, que é vida, que é eficaz, que é poderosa, que nos exorta, que nos santifica e que faz toda a diferença na nossa vida, na vida do cristão, na vida do liberto ou do que está caminhando para ser liberto, para ser renovado. Então, as palavras que vão ser colocadas aqui tem o objetivo de levar o entendimento pelo Espírito. E esse é o objetivo do canal. Se você assistir os outros vídeos, pode confirmar isso. Então, sejam bem-vindos, tá bem? Então, que o Senhor nos proporcione aí a presença do seu Espírito, nos dando discernimento da letra. Eu vou ler aqui uma mensagem que está escrita em João, capítulo 8. Eu vou ler do 31 ao 36, uma palavra bastante conhecida, mas é necessário conhecer também a grandeza do significado dessa palavra, amém? Então, o que diz aqui em João, a partir do versos 31? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, abre aspas, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, fecha aspas. Eles lhe responderam, abre aspas, somos descendentes, fecha aspas. Não fecha aspas, gente. Eles lhe responderam, abre aspas, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Fecha aspas. Jesus respondeu, abre aspas, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aqui está claramente para uma mente renovada, para quem gosta de meditar e teme ao Criador e meditar na palavra do Senhor. Entende que está falando de assuntos importantíssimos, porque está referindo-se à fé, o crer, o de fato permanecer, estar, consolidar uma vida cristã de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E é maravilhoso ver que quando Yeshua era confrontado, ele sempre exortava essas pessoas com toda a autoridade, a qual ele tinha e tem, mas também se percebe, olhando pelo modo espiritual, um amor de trazer com as palavras dele esses homens a uma realidade espiritual. Era o que já estava acontecendo ali e esse era o objetivo, e percebe-se em vários pontos da fala de Yeshua esse desejo de trazê-los a serem despertados, a se atentarem à palavra de vida que estava sendo ali
dada pelo Filho, pela própria palavra encarnada, para que eles pudessem se alimentar dessa árvore, a árvore simbolicamente, claro, mas colocada lá desde Gênesis, que estava ao acesso de Adão e Eva, porém havia uma advertência para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque sem o Espírito eles corriam ali o risco de morrerem, não uma morte física imediatista, de imediato, assim que obtivesse esse conhecimento, mas iam morrendo aos pouquinhos. Então é preciso entender e ver que faltou em muita exposição dessas mensagens o sentido espiritual, para que as pessoas fossem libertas. Aí as pessoas vão crescendo, vão ouvindo, vão crescendo com fábulas, com contos, fábulas, contos, e não crescem, continuam entendendo como crianças. E é preciso entender a palavra de modo espiritual. Por isso eu li essa mensagem aqui, porque quando Yeshua diz, e conhecerão a verdade os libertará, de imediato eles respondem, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então eles já trazem, por conta de não entender a palavra de modo espiritual, eles já trazem para a questão física, para a questão literal ali, como se o Salvador estivesse insinuando que eles estavam como escravos. Por quê? Porque é fácil de entender pelo Espírito quando ele nos dá o discernimento. Ou pelo entendimento, acredito eu, dos fariseus. Ou as pessoas estavam caracterizadas como escravas ou como filhos de Abraão. Então existia aí essa questão de dois povos no tratamento, no modo ali como eles entendiam. Então quando Yeshua o chama, mostrando luz, mostrando a palavra de vida, eles logo trazem para uma questão da vida ali. E já se autoclamando como filhos de Abraão e não escravos. Então eles tomaram como se fosse uma afronta. E o Salvador continua a dizer, digo-lhes a verdade, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por quê? Ele, onisciente como Deus, o Filho com o Espírito do Todo-Poderoso, sabia da condição daqueles homens. Então ele continua, assim confrontado, ele continua colocando. Mas isso, já sabendo eles não iriam entender a mensagem. Mas o que não faltou foi palavra de vida, para que houvesse libertação. O escravo não tem lugar permanente na família, ou seja, eles dizem que são filhos de Abraão, mas pecam. Não estão. Ou seja, a palavra cristão. Cri, por isso estou em Cristo. Só que ali eles não aceitaram o filho. Eles o confrontavam, colocavam contra a parede, sempre que viam uma ação ou outra, sempre benéfica em relação ao povo, eles o confrontavam para aquilo que eles queriam que acontecesse ou que fosse, o filho dissesse que não era o filho, porque Yeshua veio, estava diante dos humildes, dos necessitados. Yeshua não veio como rei, não veio como eles o aguardavam. O Senhor
como se o Criador tivesse fechando os olhos, porque o que não falta são palavras de profecias para quando o filho viesse, a própria palavra, ele fosse reconhecido. Conhecendo as profecias, não apagando o espírito, eles iriam entender que era o Messias. Mas não, eram pessoas de coração obstinados. Eu falo que acredito que o Criador vendou os olhos justamente por conta do coração, das intenções. E eu estou colocando essas questões todas porque isso aqui está muito impregnado no meio religioso, independente da fé que a pessoa, da religião que a pessoa professa seguir. As pessoas estão como esses fariseus. Muitos acreditam que estão cheios de verdades, mas estão cheios de ideologias. Às vezes defendem o indefensável. Às vezes não conseguem ter uma orientação clara de si próprio por conta de uma cegueira. Porque enquanto não tivermos o coração aquebrantado para que o Criador nos torne pessoas espirituais, certamente se reluta por conta de várias questões da vida. Simplesmente, às vezes, de graça por não entenderem. Então, é muito perigoso. Então, no verso 36, uma palavra muito explanada, diz: portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Está aqui uma questão muito importante. A libertação, ela só é possível se o filho assim tornar possível. E para que ele torne possível, é preciso serem chamados pelo Pai, guiados a Ele, porque ninguém vai a Ele se o Pai não os enviar. É preciso ser enviado pelo Criador. Então é algo espiritual, por isso a palavra diz em Efésios que a luta não é contra pessoas nem sangue, mas contra hostes potestades que estão nas regiões celestiais. O Senhor oferece em Apocalipse o colírio para tais que se acham ricos, mas que são pobres. Pobres de que maneira? Na falta do discernimento. Por isso é importante, eu sempre inicio os vídeos, que o Senhor dê discernimento. Sem o discernimento, é como sem o Espírito, sem a compreensão de que precisamos do Espírito, não apagar o Espírito, não tem a libertação. Não é possível sermos libertos, né? E ser liberto do quê? Essa pergunta tem que vir. Porque ele fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu já até falei a respeito desses assuntos de modo assim aleatório, mas hoje eu quero me aprofundar mais. Do que? Do que devemos nos libertar para que possamos não ser ludibriados, enganados, levados a todo vento de doutrina. Primeiramente, devemos ser libertos, sendo fisicamente adultos, de uma mente de criança. Como eu falei lá atrás, das historinhas, das fábulas, dos contos, das fábulas. Aprendemos no ensino fundamental, né? É um aprendizado maravilhoso, sobre as fábulas, sobre os contos, tudo isso é maravilhoso. Mas a vida toda, ao caminhar, principalmente no que diz respeito à nossa vida cristã, não nos é cabível permanecer nas fábulas, agindo como crianças. Temos que agir como adultos. Amém? Então aqui em Efésios capítulo 4, versos 14, diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E aqui vai além até da questão religiosa. Pode ser introduzido ao erro em vários campos da vida, que o intuito, o objetivo é manter as pessoas com uma mente para não compreender os fatos, para não compreender as questões e deixar de lado os fatos. Porque contra fatos não se pode ter argumentação. Temos que aprender como adultos a observar e defender o justo. Defender aquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que demonstra bons princípios, aquilo que não faz mal a ninguém. Devemos defender aquilo que é verdadeiro. Então, para isso, é preciso que não sejamos levados ao erro. E tem uma mensagem que diz que os bereanos, eles conferiam tudo o que era lido. Então, temos que ter o hábito de conferir se de fato algo procede, se é verídico, se é sadio, se é justo, se é verdadeiro. Porque isso faz parte da nossa conduta pessoal. Não se trata nem só de ser cristão, mas de ser um bom cidadão, de ser uma pessoa de boa índole, caráter, de ser uma pessoa que está numa autoformação de evolução diária. Assim, podemos saber que os caminhos que andamos não são caminhos de erros. E que não podemos nos confessar como cristãos. No caso lá dos fariseus, eles colocaram de imediato para dizer que não eram escravos, como filhos de Abraão. Mas que tipo de argumentação eles tinham para se colocarem como filhos de Abraão e não escravos, diante do libertador? Então percebe como que o ser humano é astuto por conta por conta de uma mente não renovada, por conta de uma mente relutante à verdade, que reluta a luz, a clareza. Estava ali a luz do mundo, louvado seja o Senhor. A palavra encarnada, o Filho, o Verbo que se fez carne. E eles, ao invés de observarem as palavras, eles se colocaram ali como não servos, mas como filhos de Abraão. Hoje não é diferente. As pessoas estão diante de muitos ensinos, de muitas doutrinas, de muitos ensinamentos. Mas será que você é como um beriano? Será que você está verificando se o que você ouve está na palavra? Será que você tem zelo? Devemos nos fazer essas perguntas. Sem prejuízo, me entendam, não estou aqui julgando ninguém. Mas eu já me fiz essas perguntas. E a partir do momento que eu comecei a sentir sede da palavra e sede da presença do Espírito, eu tinha sempre o desejo, a vontade de verificar. Se não dá tempo, no momento de culto, em casa, verificar o que foi lido. Então aí o Espírito vai
nos levando a esse caminho da libertação, que é o próprio Filho, amém? E aqui em Romanos, capítulo 12, do 1 ao 3 diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma outra palavra também maravilhosa, poderosa, porque a necessidade, eu sempre estou batendo nessa mesma tecla, existe a necessidade da renovação da mente. Assim como existe a necessidade de nascermos de novo, como o Senhor falou para Nicodemos. Porque a vida espiritual não tem absolutamente nada a ver com as questões ritualísticas, com questões políticas. A vida espiritual, a mente renovada, trata-se de um caminho não inconstante, uma hora sim, outra não. Um caminho contínuo na presença do Espírito. Um caminho contínuo no aprendizado do que lemos na palavra do Senhor. Um caminho contínuo de um olhar para as coisas que estão no alto. Para discernir todas as coisas, para ter a mente de Yeshua, a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 2. A consciência de que somos templo, morada, corpo. O corpo e a alma e o espírito é templo, morada do Espírito. É casa, morada de Deus. Então tudo muda. Mas se eu reluto e quero estar como joio, preso nesta terra, voltado para as coisas desta terra, percebe-se que eu não tenho zelo. A palavra do Senhor diz que quem não ouve a palavra do Senhor não tem o Espírito dele. É difícil de conhecer quem é estável? Não. Quem não ouve a palavra do Senhor não tem o Espírito de Deus. Isso quer dizer que não vai ter nunca? Não. Isso quer dizer que existe uma luta, uma guerra muito grande espiritual. E que só o desejo de conhecer mais da palavra do Criador, já nos colocamos como aqueles que lutam à força para entrar no reino. Não depende de nós, mas o Senhor nos dá a capacidade de nos atentarmos, usando os nossos 5 sentidos, a favor do conhecimento da palavra do Senhor. Porque o tempo passa e aí fica mais difícil, né? Caso eles permaneçam nessa relutância ou nesses caminhos de erro, por entender que é suficiente, entendam que se encaixam nessa profecia. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não desprezem, não apague o espírito e nem despreze os profetas. As profecias, no caso, né? As profecias. Mas se a pessoa permanecer no erro, na inconstância, essa pessoa se encaixa a isso que foi dito aqui pelo profeta Isaías. Isaías 51, 22, 23. Assim diz o seu soberano Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu farei da sua mão... Não, desculpa.
Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear, dele o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que lhe disseram: caio prostrada, para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Então já foi profetizado aqui. Mas existe um porém aqui. Porque a questão do cambalear, também lá em Oséias, capítulo 4, fala que misturam vinho novo, vinho velho, para prejudicar o discernimento do meu povo, os sacerdotes. Eles usam vinho velho, vinho novo, ou seja, eles usam lei, graça, fazem uma mistura e aí o povo fica embriagado. Para colocar como correto algumas práticas que aprisionam as pessoas. E aí as pessoas não discernindo o sentido, não aceitando o Evangelho, que é o poder do Senhor, para compreender esse novo tempo, para compreender as palavras da vida, que é Yeshua. Então elas estão cambaleando. Quem cambaleia é bêbado. O bêbado está embriagado. Não sabe onde que está indo, não tem a visão clara, então está embriagado. As pessoas estão embriagadas e não discernindo todas as coisas. Porém, aqui tem um porém. O porém é: eu porei nas mãos dos seus atormentadores que lhe disseram: caiam prostrada para que andemos sobre você. Esse porém se aplica aos libertos. Você foi liberto? Você agora discerne o Evangelho? Você entende o novo tempo? Você sabe a importância das palavras dos 4 Evangelhos e de todas as mensagens a partir de Atos? Agora você está discernindo? Então foi retirado de você essa embriaguez, que agora você enxerga. Ele foi colocado nas mãos daqueles que prosseguem o caminho de erro. Então entende a importância de ser liberto? Quero continuar nessa questão da liberdade, de ser liberto. Liberto em quê? Que a liberdade no Salvador Yeshua, de compreendermos o novo tempo, de compreendermos o descanso, de compreendermos que o sacrifício dele foi perfeito e definitivo, compreender que ele está agora no tabernáculo celestial, que essa questão de culto, que essa questão de louvores, de adoração ao Pai, ela se tornou uma responsabilidade muito forte através do discernimento, de ser liberto, de ser batizado no Espírito e entender a letra espiritualmente, não apagar o Espírito, entende tanto tudo isso que eu tenho colocado no canal. No primeiro vídeo eu falei a respeito do cego de nascença. Então não é uma cegueira extrema. Ele não enxergou a luz em nenhum momento da vida dele. Mas em um momento maravilhoso, louvado seja o Senhor, o Senhor fez ali questão de ter um encontro com ele. O Senhor foi até ele. Então, por mais extrema, vamos entender assim, eu entendo assim. Por mais extrema que seja a cegueira, a relutância, mas havendo ali um pouco de desejo de aprender, de querer, que seja um raio de luz, essa pessoa é liberta com o tempo, não é assim da noite para o dia, mas com o buscar, essa pessoa vai entendendo, vai deixando as coisas velhas para trás e caminhando no caminho novo. Então não é, para o Senhor nada é impossível, absolutamente nada, amém? Então aqui em Gálatas, capítulo 5, vai falar das obras da carne, e elas são manifestas, a partir do capítulo 5, a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas,
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas práticas, você pode ler aqui Gálatas, de 19 ao 21. Tudo se refere à ação humana, né? E em Tiago 1, 7 e 8, vai dizer: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, a pessoa pode até professar fé, a pessoa pode até estar inserida em algum contexto religioso, mas ela tem que entender o que é ser cristão. Porque se ela estiver dentro dessas práticas aqui que eu li, e muitas outras semelhantes, e que está afetando o corpo, atinge o seu corpo e a outros, essa pessoa tem mente estável. Ela até tem sede de Deus, sede da palavra. Ouve um pouquinho, uma porção ali, uma porção. Ela tem a medida do seu temor. Mas se ela não tiver firme, se ela não tiver verdadeiramente firme, ela se caracteriza como uma mente instável. E o que acontece com aqueles que têm mente estável? Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E vou voltar aqui para João 3. Deixa eu ver aqui, peraí. Não é João 3, peraí. Onde o Salvador diz: bem, como eu li, agora eu tô aqui sem encontrar aqui a mensagem.